hoje, formalmente, é uma reunião do Conselho Deliberativo da BNDES que se destina exclusivamente, né, à posse da nova diretoria da associação, eleita por mandatos de 2022 e 2024. A nova diretoria ela será composta pelos seguintes membros: pelo presidente Arthur Koblit, pela primeira vice-presidenta Pauliane Oliveira, pelo segundo vice-presidente Fernando Newlands, pelo diretor administrativo e patrimonial Paulo Rebouças, pelo diretor financeiro Carlos Leonardo Delgado, pela diretora institucional Eva Cury, pela diretora institucional Viviane Pereira, pela diretora jurídica doutora Juliana Romero, pelo diretor de informática Gustavo Soares e pela ouvidora doutora Viviane Melo, que em breve convocarei para a assinatura da ata. Não, digo a todos vocês, né? Perdão. Eu gostaria de falar breves palavras, prometo que não serei longo. Eu queria primeiro agradecer aos colegas, né, que compuseram a diretoria do mandato que vence hoje, pelas realizações, especialmente pelas iniciativas na defesa institucional do banco e de todos os seus empregados e aposentados, né? Vocês podem ter certeza que vocês já deixam um legado de defesa do interesse público e de união entre os colegas desta casa. Faço uma saudação especial ao diretor Fábio Paes, que nos deixa na diretoria, hoje para novos desafios profissionais, agradecendo pelo excelente e reconhecido trabalho à frente da pasta que assumiu durante esse período. Por fim, parabenizo os membros da nova diretoria, eleita com uma votação recorde, o que representa, ao meu ver, uma demonstração de aprovação do trabalho até então realizados pelos diretores, em grande parte reeleitos, e também um voto de confiança de que todos seguirão firmes no cumprimento das árduas, mas cada vez mais necessárias lutas dessa associação. Não tem sido fácil para os colegas do BNDES enfrentar os desafios. Isso, na verdade, não é privilégio nosso, não é, Arthur? Eu acho que a classe trabalhadora toda tem enfrentado grandes desafios num país que, infelizmente, é assombrado por arroubos autoritários e por desrespeito ao direito dos trabalhadores. É nesse momento que a associação se torna ainda mais importante, né? Eu acho que sem as lutas que foram travadas nesses últimos anos, especialmente nesses últimos 2 anos, que eu gostaria de destacar, talvez não estivéssemos como estamos hoje, né? Continuamos na luta, mas talvez estivéssemos aqui, mas com uma outra disposição. Talvez estivéssemos com a cabeça baixa, como infelizmente nós temos visto em outras instituições irmãs, como tem sido noticiado recentemente pela mídia, pela imprensa, né? Ao contrário, Arthur, acho que pelo trabalho da luta dos empregados do BNDES, de todo o seu corpo, que eu estendo também aos aposentados, estamos na luta. A gente criou nesses últimos 6 anos uma meta de defender o BNDES. E isso pode parecer estranho para quem está de fora, né? Mas para os empregados do banco era muito claro que o BNDES não precisava de uma associação para ser defendido. Tinha muito interesse em defesa do BNDES. E essa era a reação que às vezes os empregados diziam nos corredores. Eles não vão mexer nessa taxa de juros. A Fiesp, São Paulo não vai deixar. Não vai acontecer. E quando a gente viu, em 2016, a gente virou o alvo dos ataques. A gente era parte. O BNDES estava ligado a 2 pilares da crise econômica e política do Brasil. Tinha suspeita pelo lado da corrupção, dos escândalos de corrupção. Caixa preta era o quê? Era o seguinte, tem uma coisa errada com o BNDES. Assim como teve com a Petrobras, vai ter uma coisa errada com o BNDES. Então a gente estava ligado nessa crise política da corrupção. E a gente estava ligado à crise econômica, porque na crise econômica, o diagnóstico que estava sendo bastante difundido era uma crise econômica por excesso de gasto, por excesso de intervenção do Estado na economia. E o BNDES era um dos retratos dessa intervenção. Então a gente apanhava dos 2 lados. Bater no BNDES era quase que você dá conta do qual era o embate daquele momento. Era o alvo.
E era uma descontinuidade muito grande com a conjuntura que uma boa parte dos empregados do BNDES, na qual boa parte dos empregados do BNDES tinham aderido ao BNDES 2008, 2009, 2010. O BNDES era uma instituição invejada, respeitada. E num período curto, aquilo ali virou um inimigo da nação. E quando a gente olhou para o lado e foi ver quem é que defender essa instituição, não era a turma de São Paulo, não eram nossos executivos, uma casa que tinha uma importância enorme para a hierarquia. A gente não é uma instituição, tipo, sei lá, com uma coisa militarizada de um Itamaraty, ou que foi formada na ditadura como Banco Central, mas aqui tinha um peso gigante a hierarquia. O que a EF representava? A EF não representava um ponto de vista político. Não era o pessoal, como as pessoas associavam. É a turma que gostava do governo, do PT ou do Luciano Coutinho, que está chateado. Não era isso. Era das pessoas comuns do banco que falavam, cara, não, essa instituição é importante para o país. A gente sabe que não tem nada de errado aqui no banco. Nós não vamos assistir esse negócio ser demonizado e levar a paulada de todo mundo, não. Precisa fazer alguma coisa. Eu acho que nós representamos esse grupo que falou que a gente tinha que se defender. A gente tinha uma coisa para dizer para a opinião pública. E o pessoal com um pouco sei lá, de gana para mostrar isso, um pouco de convicção. Mas esse grupo da associação, ele só existiu porque esse sentimento, existia uma base social muito forte no banco em relação a isso. Existiam pessoas que estavam furiosas vendo isso tudo acontecer. E esse grupo ganhou essa representatividade, essa associação que não entrou para fazer isso. Eu posso confessar, porque eu era uma dessas pessoas, a gente não imaginava que a gente ia cumprir essa função, esse papel, e a gente se viu nessa situação. Falar disso, assumir essa luta, foi uma coisa tão fundamental, foi tão energizante, a gente trouxe tanta gente para se aproximar da associação, tanto militante, que a gente pôde atender a essa nova meta e fazer melhor tudo que a gente fazia antes. Os recursos se ampliaram da organização. E hoje a gente defende o BNDES e somos a principal instituição que defende o BNDES. Nós defendemos muitos empregados do banco, tem várias testemunhas aqui, e é o pessoal que dá testemunhos mais emocionantes, mais fortes pra gente, porque a gente vai lá defender o cara que tá no PAD, o cara que foi demitido irregularmente, e a gente tá lá atendendo esse cara, reformulamos a organização para isso. A gente tá nesses ACTs dramáticos, numa diretoria que veio para destruir a gente, veio para destruir a FBNDES, né? Veio porque eles são ousados, eles não respeitam nada institucional. Eles vieram, como eles vieram para desmobilizar o BNDES, eles vieram destruir a associação, assim como eles querem partir para cima do Supremo Tribunal Federal, assim como eles querem desconstruir tudo, né? O obscurantismo máximo que tomou conta do país. Eles vêm para isso, vieram para cima da gente e nós resistimos. Nós estamos de pé, mais organizados, com mais apoio do que nunca tivemos. Essa batalha eles perderam pra gente. E a gente ganhou uma coisa muito significativa em defesa do BNDES. O BNDES permaneceu na Constituição por conta, eu posso dizer tranquilamente, por conta dos empregados do banco. Tá ligado a esse papel de defesa do BNDES, a EF também não só defender, mas propor. E a gente já começou a propor quando faz a defesa. Então a gente caminhar para uma espécie de think tank sobre desenvolvimento, sobre BNDES, eu acho que é um caminho natural, é mais um desafio pesado, mas a gente pode ir por aí. A gente já fez alguns movimentos filantrópicos, a gente pode aprofundar isso, fazer isso de forma mais sistemática. Na verdade, eu só queria agradecer. Assim, agradecer aos diretores que estão saindo, o Fábio, né? Aos diretores que estão entrando, dizer que vocês têm o nosso respeito, admiração, respeito e agradecimento muito grande, assim, porque vocês representam. Assim, o Arthur, quando começou a falar, né, da importância, é verdade, a gente brinca e fala do benedense médio, né, o benedense médio, ele não gosta de conflito, quando ele não concorda, ele fala, eu prefiro não me manifestar, não me sinto confortável, né, assim, e na sua liderança, né, você não se furta ao debate. Se você tiver que encarar, você encara os desafios. Você tem uma característica, Arthur, não é só a oratória, o estudo, mas você tem uma característica que você conseguiu e com exemplo, né? Com exemplo, você conseguiu com exemplo congregar, atrair várias cortes assim para a associação. A gente vê vários colegas que não querem aparecer, que até pertencem em uma certa medida a essa administração atual, né? Ocupando alguns cargos executivos, superintendentes,
Eles procuram você, conversam com você, pedem a sua ajuda, te escutam. Então, assim, isso não é à toa, é com o exemplo que você dá. É claro que vocês não vão acertar sempre, obviamente, né? Há uma ou outra divergência, mas não de conteúdo, às vezes da forma, mas só para registrar que o agradecimento e a admiração por você e pelo que você representa com a sua diretoria é muito grande. Eu acho que a grande maioria do banco pensa dessa forma. Até as pessoas que discordam de vocês admiram e respeitam vocês, estão agradecidos. Porque, como você bem colocou, o BNDES hoje tem um grande defensor, que são os seus funcionários através da associação, através da sua liderança. Então, quero aproveitar e registrar esse agradecimento. Essa nova gestão, a gente espera que seja uma continuidade da gestão anterior aperfeiçoada. Eu acho que nesses últimos 2 anos, nessa última gestão, foi muito desafiadora. A gente estava no início da pandemia, estava com a administração nova, contrária às associações, e a gente teve que aprender enquanto fazia, porque o mundo era novo. Eu acho que a gente teve vários avanços na defesa dos empregados, na defesa do BNDES. Então eu reputo assim que a gente conseguiu fazer uma boa gestão à altura do que a FBNDES precisa. Para os próximos 2 anos, né, a gente está com a diretoria nova, pela primeira vez com paridade de gênero, temos 5 mulheres e 5 homens. Eu acho que isso sempre ajuda a gente pensar melhor, a gente ter novos pontos de vista. Essa gestão termina agora, foi um desafio enorme, não só para a gestão, mas foi um desafio enorme para todo mundo, fundamentalmente por causa da Covid. Essa pandemia e essa reclusão que nós fomos obrigados a passar aumentou muito todos os desafios que a gente tinha para cumprir nesse período, desde mobilização dos colegas, cada um na sua casa, até mesmo a gestão mais dia a dia de uma empresa como é a FBNDES, que tem várias coisas que acontecem. Então, acho que apesar de ter sido todas essas dificuldades, a gente conseguiu suplantar os problemas todos que vieram, e além dos problemas da própria pandemia, nós tivemos algumas questões que foram intervenientes, que a gente nem esperava, como por exemplo ter que trocar o lugar da sede de uma hora para outra. A gente está aqui agora na nova sede da FBNDES, que fica no subsolo do Edserja, aqui no Rio de Janeiro, e fazer tudo isso ainda com todo mundo em casa foi um desafio ainda maior. Mas eu acho que não só aqui, como também na pousada e no clube, nós tivemos desafios bastante grandes, como manter, como melhorar as coisas sem praticamente funcionar com elas durante uma boa parte do tempo, né? Acho que nós conseguimos manter as boas equipes que a FBNDES tem, seus colaboradores, conseguimos melhorar muito a parte física, não só aqui foi muito mais complexo por causa da mudança, mas nós estamos hoje num lugar que é muito melhor do que era lá em cima, na sobreloja. E no clube também nós tivemos muitas melhorias, na pousada também conseguimos melhorar bastante coisa, ainda tem muito trabalho pela frente. Eu acho que agora, para a próxima gestão que se inicia, nessa parte a gente tem muito desafio, que é
continuar melhorando e levar de volta as pessoas a frequentar tanto aqui a sede da FBNDES quanto o clube e a pousada. E do ponto de vista institucional, a gente tem desafios enormes, né? Nós temos aí 6 meses até o fim do ano que vão ser muito difíceis, muito complexos. Temos um ACT logo na virada aqui do mal tomar posse, a gente já está entrando com uma mesa de negociação para um acordo coletivo de trabalho que não parece que vai ser simples. É um ano eleitoral que ainda aumenta a complexidade da negociação. E tem tudo que pode vir depois na virada do ano que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, nós temos ainda muito trabalho, com certeza, mas o que nos dá bastante força e certeza de que a gente está fazendo uma coisa a melhor possível é o apoio que a gente tem recebido dos colegas, dos benedenses, dos nossos colegas de trabalho, não só em todas as assembleias, mas agora nessa eleição mesmo. O fato de a gente ter conseguido um resultado ainda até melhor do que teve na eleição passada, eu acho que é uma demonstração de que as pessoas estão entendendo a qualidade do trabalho que a gente fez e a seriedade e o que a gente realmente está disposto a fazer dessa associação, a instituição que defenda não só os benedenses, os funcionários, mas defenda a instituição do BNDES, que foi atacada horrivelmente nos últimos anos. E o que a gente pretende também é tentar fazer da FBNDES um pouco mais, fazer da FBNDES um lugar onde as pessoas possam pensar o desenvolvimento, criar a condição de gerar pensamento, estudos, etc., para que a gente possa influenciar o debate do desenvolvimento no Brasil de uma forma positiva. De uma forma geral, acho que foi um mandato bastante vitorioso, a gente teve grandes embates, tivemos uma abertura grande para a sociedade. E internamente nas minhas pastas, acho que a gente teve um desafio enorme no clube, por conta da pandemia, né? O clube esteve fechado durante bastante tempo, uma retomada difícil, né? Difícil para todo mundo, assim como foi a pousada também, que é uma grande preocupação nossa em termos de patrimônio. E para frente a gente permanece com o desafio de fazer o clube se manter como ele vem hoje performando, como ele vem, os resultados que ele vem apresentando, e levar isso para a pousada também, né? Pousada é um grande desafio desse novo mandato, além de toda a parte administrativa que a gente pega agora. Bom, acredito que tenha sido uma gestão bastante vencedora, muito desafiada, né, nesse período todo, e a gente conseguiu entregar bastante coisa. Eu diretamente posso falar do clube, a gente teve grandes realizações lá, mesmo parado fechado praticamente durante a pandemia, a gente conseguiu realizar, entregar muita coisa, muitas reformas nos nossos equipamentos, valorização de toda a estrutura e todo o local, recuperação de muita coisa, investimento muito importante na geração de energia. A nossa preocupação daqui para frente é a manutenção disso, né? Manter isso que foi entregue é um desafio, não deixa de ser. E a assunção da gestão da pousada, que é um desafio que já vem sendo encarado por essa gestão há um tempo e temos muito ainda a realizar lá. Bom, e na pasta administrativa, que agora assumo eu, pretendo dar prosseguimento ao que já vinha sendo tocado pela antiga diretoria, e dar foco a processos e procedimentos, valorizar RH. No último biênio, né, eu participei da gestão da TI da FBNDES. A gente teve alguns desafios que eu acho que a gente foi bem sucedido, principalmente na parte de infraestrutura de TI. A gente conseguiu resolver alguns problemas antigos da TI da FBNDES. A gente teve o desafio também na pandemia da gente conseguir providenciar as ferramentas necessárias para viabilizar a votação online, para a gente fazer as nossas reuniões no Zoom. Então foi um período desafiador, mas foi muito bom para o crescimento da TI da FBNDES. Bem, nessa nova gestão eu venho como diretor de TI e a gente tem novos desafios. Primeiro é reformular o nosso site da FBNDES, que já é um site antigo, então a gente vai reformular não só a parte visual, mas também como de conteúdo. É um projeto que a gente está tocando que envolve quase todas as áreas da FBNDES. Não só a TI e a comunicação, mas outras áreas também. E um outro desafio é a implantação de uma ferramenta de gestão de documentos eletrônicos, né, onde a gente vai armazenar não só os contratos, mas também como todos os documentos que envolvem
a FBNDES. Com isso, a gente vai conseguir garantir uma maior rastreabilidade, uma maior documentação dos nossos processos, né, das nossas decisões. Então, nessa nova gestão, em 2022, a gente vai dar continuidade a um trabalho que foi iniciado em meados do ano passado, com a abertura retomada, né, do canal da ouvidoria, que foi importante aí no momento que estávamos todos em casa, no online, e foi mais um canal de comunicação aberto para os empregados, para o recebimento de sugestões, de críticas, de reclamações, denúncias, e a gente foi bem importante e teve bastante relevância no momento de retomada do presencial, que foi um momento de muita aflição para os empregados. E a gente pretende dar prosseguimento com esse canal, encaminhando todas as informações e sugestões que a gente recebe no canal. E esperamos que seja mais um canal de diálogo importante aí entre a associação e os associados. É a primeira vez que eu estou participando da diretoria e da FBNDES, trabalhando internamente aqui na associação. O convite veio muito com uma ideia de colaborar e de trazer um pouco do que a gente aprendeu ao longo dos anos. Eu tenho 17 anos de BNDES, completei agora em junho de 2022. Eu sou integrante do quadro de nível médio do banco, então é a primeira vez que a diretoria ela veio com uma chapa paritária, com 5 mulheres e 5 homens. Então, e já temos uma diretora do segmento de nível médio. Eu vim como a segunda diretora para dar uma maior representatividade para todos os funcionários do banco, inclusive para o segmento de nível médio. E a minha ideia aqui é ajudar e colaborar de toda forma que eu puder. Eu estou integrando a diretoria institucional 2 e vem muito nesse cenário de tentar fortalecer a instituição, fortalecer a FBNDES. A gente teve um aumento muito grande nos últimos anos da frente de defesa jurídica. Eu tenho uma formação, eu sou advogada, então acho que eu também posso ajudar a diretora jurídica nesse quesito. Então, eu acredito que a gente consiga fazer um trabalho legal daqui para frente. A expectativa é ajudar e colaborar e realizar um trabalho muito bom para todos os associados do banco, sempre buscando essa representatividade. Nesses 2 últimos anos que eu entrei na FBNDES, na diretoria em 2020, BN 2020, 2022 está terminando agora, e eu considero assim, que o foco da atuação da diretoria jurídica foi estar mais próximo, cada vez mais próximo dos associados, em questões que passam desde questões trabalhistas muito, assim, estricto senso, muito relacionadas a questões de recursos humanos mesmo, até questões um pouco mais, ou bem mais sensíveis, né, que passam por angústias, situações de assédio, situações que a gente percebe que a FBNDES, ao longo desses últimos anos, conseguiu ter o corpo funcional passou a ter uma percepção da necessidade, da confiança que eles têm, né, com relação à FBNDES. Quer dizer, isso foi construído, né, ao longo dos anos, e essa percepção com relação à atuação da isso criou uma aproximação muito grande dos associadas para conosco, né? E assim, com relação a essa diretoria jurídica, eu destaco isso, essa participação nossa, fazendo a ponte com escritórios. A gente de alguns anos para cá, e inclusive nessa última gestão, a gente ampliou, né, a nossa equipe jurídica. Isso foi necessário, a gente já vinha se organizando para isso. Isso foi uma demanda, né, do corpo funcional e da própria instituição, e com isso a gente, pela diretoria jurídica, a gente conseguiu fazer essa ponte associados, escritórios. E de modo que isso eu sinto que cada vez mais a associação vem sendo essa frente, né, de defesa dos associados. As pessoas percebem isso e vêm a nós com muita frequência, desde questões relacionadas atualmente, por exemplo, uma questão que aconteceu muito volume de empregados foi uma fraude com relação a contas de FGTS. As pessoas realmente sentiram muito amparo
com essa equipe jurídica da FBNDES, né, que pôde fazer um atendimento mais personalizado, botar à frente, colocar adiante, né, as demandas dessas pessoas. A minha expectativa é que a gente fortaleça ainda mais essa relação, fortaleça ainda mais esse vínculo de confiança, essa relação que foi construída ao longo desses anos, né? O meu retorno para a FBNDES é importante. Há 10 anos atrás, quando eu fui diretor, a gente já tinha alguns desafios financeiros para a associação, para a sustentabilidade da associação, né? O mundo vem mudando, né? E a associação está se adequando a esse novo mundo, né? São desafios importantes, principalmente na questão de, olhando pela minha parte financeira, na questão da sustentabilidade da associação, a gente tentar sempre transformar as unidades recreativas, né, como o clube e a pousada, em unidades cada vez mais autônomas, né, financeiramente. E é sempre a redução do custo, né? E trazer sempre benefícios novos para os associados. Eu vejo dessa forma, inclusive emendando aqui no que eu acho que para onde que a gente tem que ir caminhando, né? Sempre preservando o patrimônio da associação, da FBNDES, e tentando transformar a associação cada vez mais autônoma nos seus custos, nas suas receitas, né, nessas unidades mais autônomas e participando da sociedade como um todo, né, nos seus desafios em defesa do BNDES. Eu estou aqui com 3 funções diferentes, todas elas para parabenizar a nova diretoria e os desafios que ela vai ter que enfrentar. Que ela conte com o apoio, primeiro, da Unidas Prev, que é a associação que congrega as associações das pessoas que participam de fundo de pensão e de planos de saúde. E eu queria também trazer a solidariedade da APA, em nome do Sebastião Bergamini, que é o nosso presidente, que pretende trabalhar muito em contato com o Arthur e com a nova diretoria nesses novos tempos e nesses desafios que estão por vir. E finalmente, eu quero falar como benedense. Eu sou aposentado do banco e entrei na FBNDES em 1978. Até hoje eu faço parte do quadro e sou membro do Conselho Deliberativo e como tal, como aposentado, eu quero dar os parabéns para essa diretoria pela busca de participação dos aposentados nas suas funções. Muito obrigado e sucesso para vocês. Saúdo em nome do Sindicato dos Bancários a posse da nova gestão da FBNDES. Nós estamos aqui nessa oportunidade reafirmando nossos laços de compromisso e de unidade em defesa dessa instituição importantíssima para a sociedade brasileira, mas também em defesa dos funcionários do BNDES. Vida longa a F e viva a nossa luta. Eu quero parabenizar toda a direção da FBNDES pela posse de hoje. Essa entidade que luta em prol dos seus trabalhadores e que tem muita história. Uma entidade que lutou pelas diretas já, lutou pela fundação da CUT no estado do Rio de Janeiro e filiou-se ao Sindicato dos Bancários. Ao longo dos anos tem trabalhado muito forte para seus trabalhadores, garantindo as conquistas no acordo coletivo, melhores salários e mantendo tudo que foi conquistado ao longo dos anos. Parabéns a todos vocês, um grande abraço e firme na luta. Em meu nome, em nome do Escritório César Brito Advogados, eu queria saudar a nova diretoria da F, no nome do seu presidente Arthur e dos seus vice-presidentes. Nós, do Escritório César Brito, advogamos para a FBNDES desde o último ACT, em que nós vimos como é necessário para alguns gestores de plantão atacar o direito dos trabalhadores. A nossa missão é defender esses direitos dos trabalhadores e ela coaduna com a missão da F, que é defender os direitos dos funcionários do BNDES e a instituição BNDES. Então, estou muito feliz em advogar para esse grupo, essa diretoria combativa, de luta, bem formada, bem instruída. Então, eu queria deixar o meu abraço e o abraço do CBA para essa gestão e dizer, seguimos firmes, seguimos na luta, rumo à vitória. Obrigada.
Nós sabemos da importância do BNDES, assim como dos outros bancos públicos, para o desenvolvimento do país. E a gente vem aqui saudar a nova diretoria da FBNDES por esse importante atributo, por essa importante missão de defender o BNDES, de se juntar a nós, nos sindicatos bancários, para defender todos os bancos públicos e desenvolvimento do Brasil. Obrigado, muito sucesso para vocês nessa gestão. Eu estou aqui em nome da Associação dos Empregados da FINEP e gostaria de parabenizar a nova diretoria pela posse, desejar todo o sucesso e grandes conquistas nessa luta em defesa do BNDES, em defesa dos empregados e, em suma, em defesa dos rumos do nosso país. Parabéns, felicidades.